se isso não tivesse acontecido comigo? Hoje tudo seria diferente, poderia ser melhor. Se acontecer isso, eu não sei como que eu vou fazer, o que que eu vou fazer com esse problema, como que eu vou fazer para resolver tudo isso? E se isso, e se aquilo? Quantos de nós já não passamos por situações como essa, não é mesmo? E o que esse tipo de pensamento quer nos dizer? E hoje o nosso assunto será sobre como combater os pensamentos negativos e como eliminá-los da nossa vida. O nosso cérebro, por si só, tem a característica de ser negativo, de ser pessimista. E todos nós, ao longo da nossa história, vamos acumulando memórias negativas dentro do nosso inconsciente. Memórias de situações, às vezes constrangedoras, de situações problemáticas, de situações traumáticas que nós vivemos no nosso passado. E todas essas situações, como por exemplo, uma situação em que eu fui humilhada, alguma situação de perigo ou ainda algo, por exemplo, em que você foi chamado de burro, de ignorante, todas situações desta forma, situações negativas, e que essas situações elas geram muita energia, e em função de gerar muita energia, elas geram muita emoção dentro de nós. Por isso que toda essa emoção, todo esse negativismo acaba gerando essa energia, e por isso que todo esse processo acaba sendo registrado na nossa memória inconsciente. Então, todos esses problemas, todas essas situações que nós não soubemos lidar no passado, todos esses medos enfrentados e que ficaram guardados no nosso inconsciente, quando nós queremos realizar algum projeto novo, algum empreendimento, iniciar um trabalho novo, abrir uma empresa, por exemplo, mudar de carreira, seja qual for a mudança que nós estaremos realizando, vai vir à tona essa memória guardada, alojada no nosso inconsciente, dizendo que você não é bom o suficiente, você não é capaz. Lembra aquela vez que você tentou e você foi humilhado, deu errado, você só saiu com coisas ruins, saiu machucado, passou por muita pressão e não teve nenhum resultado positivo. Ou seja, todas essas memórias estarão vindo à tona a partir do momento que você tenta realizar algo novo, que você se predispõe a estar mudando, iniciando algum projeto, iniciando algum caminho novo na sua vida. E como resultado de tudo isso, acaba gerando uma frustração, esses pensamentos acabam minando a sua força de realização e, em consequência disso, deixando a sua vida travada. Então, o que nós temos que fazer é rever esse pensamento do passado e alinhar, ressignificar com aquilo que nós somos hoje. Porque, infelizmente, apagar todas essas memórias traumáticas, todas essas situações que ficaram alojadas em nosso cérebro, não é possível, mas nós conseguimos ressignificar através de uma transformação desses pensamentos, através de uma nova colocação de ideias positivas em cima disso que nós vivenciamos. Porque hoje nós não somos mais a mesma pessoa que viveu aquilo no passado. Nós mudamos, evoluímos, crescemos, passamos por inúmeras mudanças que, de uma forma ou de outra, acabam nos distanciando daquela pessoa
que teve aquela história, que teve aquele momento, que teve aquela situação traumática vivenciada em determinado momento da sua vida. Colocando novas informações na sua mente de que você é capaz, as memórias negativas, elas perderão força, esses pensamentos, eles ficarão enfraquecidos. Além disso, é importante e necessário termos ousadia e força de realização. Ousadia para assumirmos o nosso potencial, a nossa essência máxima de realização, de que sim, nós somos capazes, nós conseguimos realizar, nós vamos até o fim nessa idealização, nesse sonho, nesse projeto que você deseja estar realizando, a ponto de que essa ousadia, ela crie toda uma força, toda uma energia potencializadora dentro de você para que aquelas crenças, aqueles pensamentos negativos, toda aquela situação negativa não chegue e tome conta daquilo que você é hoje e acabe refletindo também nas ações que você deseja estar realizando hoje. Tudo isso acaba neutralizando aquilo de negativo que nós temos em nossa mente e nós conseguimos fazer uma transformação desses pensamentos de forma que eles acabem perdendo a força, porque foram ressignificados por algo positivo, por essa nossa força que nós colocamos dentro de nós, essa força de eu quero, eu posso, eu realizo, eu conquisto. Tudo isso acaba formando uma energia muito grande, uma energia muito positiva dentro de ti, capaz de conseguir realizar aquilo que você deseja, de forma com que esses pensamentos negativos, toda essa energia ruim que de certa forma ficou alojada em sua memória, não apareça de forma que evite as suas realizações ou impeça você de estar dando os passos que são necessários para isso. Precisamos adotar a posição de guerreiros contra nós mesmos, ou seja, contra a nossa mente. Quem comanda a nossa mente somos nós. Eu comando a minha mente. É essa postura que nós temos que adotar diante desses pensamentos negativos que toda vez quase acabam tomando conta daquilo que nós queremos realizar e atrapalhando a nossa capacidade de realização. Outra coisa que nós temos que nos ater é que quando esses pensamentos surgem, é que esses pensamentos não são você. Você não é aquilo que você pensa. Deixe que eles simplesmente venham e não reaja a isso, porque aquilo que nós reagimos acaba ficando mais forte dentro de nós. Por isso, a partir do momento que você percebe, que você tem essa percepção de que um pensamento negativo está vindo à tona em sua mente, deixe que ele venha, mas não se apega, não reaja e deixe que ele passe também. Esse não apego faz com que ele acabe perdendo a força. Você não gera uma identificação com isso e dessa forma ele acaba indo embora. E porque ele acabou de perder a força nesse momento. Além dessa nova mudança e ressignificação no nosso padrão mental, outras formas de nós estarmos quebrando o padrão desses pensamentos negativos, por exemplo, que eu posso deixar como dica para vocês hoje, uma delas é realizar exercícios físicos até a exaustão. Por exemplo, vou treinar, vou fazer uma corrida, vou dar o meu melhor, vou dar o meu máximo. Vou praticar natação, vou andar de bike, qualquer coisa nesse sentido, mas algo que você esteja totalmente empenhado, algo que exerça uma capacidade muito alta de realização, que exija algo
algo maior do desempenho do seu corpo. Isso faz com que você não dê vez aos pensamentos negativos. E depois, quando você terminar essa atividade, você estará tão cansado, tão exausto, de que não virão essas ideias, esses pensamentos. Você simplesmente vai querer descansar, relaxar. Então, essa é uma tática bem interessante. Claro que se você não tem o hábito de praticar atividades, não vai querer começar a realizar já isso no primeiro dia. Mas se você já tem o hábito de praticar atividades físicas, exercite dessa forma e veja, perceba-se o quanto a sua mente ela não dará vez para esse tipo de pensamento, porque você estará ocupado usando a energia do seu corpo para aquele movimento, para aquele exercício. Além disso, outra coisa interessante que nós podemos adotar é evite reclamar. E isso é algo que nós temos que perceber no nosso dia a dia. Às vezes acontecem pequenas coisinhas, pequenas situações e nós já estamos reclamando, como por exemplo uma fila em um banco, uma fila em um supermercado, alguém no trânsito que está fazendo alguma coisa de errado, qualquer coisa assim a gente já verbaliza através de uma reclamação. Então, se perceber também e prestar mais atenção naquilo que nós emanamos através das palavras, porque as palavras têm energia e a energia da reclamação não é uma boa energia e por isso que ela também acaba nos afetando e levando ao negativismo. Além disso, além da questão do exercício físico, de não reclamar, outra coisa interessante que nós podemos fazer é estar em contato com o verde, com a natureza. Isso muda a nossa energia. Se você mora em um lugar que tem uma praça, um bosque, um parque, qualquer coisa nesse sentido, ou inclusive se você mora em grandes centros, uma floricultura, que você possa entrar, passear, ver algumas plantas, porque tudo isso transmuta a sua energia e você consegue sair desses lugares mais leve, porque as plantas elas influenciam nisso em nosso corpo, em nossa mente e também é algo muito positivo para nossa saúde mental como consequência, né, dessa troca energética. E um outro hábito indispensável que eu sempre gosto de colocar, que serve para todas as situações, sejam problemas emocionais, mentais, qualquer coisa, é inserir a meditação, porque através da meditação nós conseguimos estar mais presentes e estando mais presentes, aprendendo a ficar no aqui, no agora, que é o único momento que existe, que é o único momento que importa, nós não daremos lugar aos pensamentos das situações passadas, dessas situações negativas, tudo aquilo que acaba nos fazendo mal. Por isso que é de extrema importância nós trabalharmos toda essa questão das nossas memórias negativas, porque elas acabam nos impactando através de doenças físicas ou emocionais. Inclusive, um dos distúrbios causados pelos pensamentos negativos é a ansiedade, excesso de preocupação, excesso de pensamentos. São projeções negativas e catastróficas que o ansioso acaba colocando na sua mente. Algo, por exemplo, um pensamento relacionado a algo que ele nem sabe se vai acontecer, e esse algo que ele não sabe se vai acontecer, sempre com um fundo negativo, sempre dará errado, sempre não terá um bom resultado. Ou seja, é mais uma coisa para nós estarmos prestando atenção àquilo que nós alimentamos em nossa mente, para nós tomarmos cuidado com o tipo de pensamento que vem se sobressaindo, para aí nós tratarmos de trabalharmos com isso, de ressignificar
tudo que vem afetando a nossa vida e, é claro, também, como eu já mencionei, a saúde física e emocional. Além da própria ansiedade, outro quadro que apresenta muitos pensamentos negativos, principalmente relacionados ao passado, que a pessoa viveu, experiências negativas, é a depressão. Ou seja, existem inúmeras doenças, inúmeros distúrbios psíquicos que estão relacionados aos pensamentos negativos, sejam em relação ao futuro, sejam em relação ao passado. Por isso, cuidado aquilo que você tem alimentado em sua mente. E quando eu falo aquilo que você tem alimentado, não me refiro somente àquilo que você pensa, mas de uma forma mais ampla, aquilo que você vê, aquilo com que você se alimenta, aquilo que você ouve, aquilo que você sente. É uma percepção muito mais ampla, porque tudo isso, de uma forma ou de outra, acaba influenciando a nossa vida, a nossa mente e o nosso ser. Então, muita percepção, principalmente ela se dará através da meditação.